paz do Senhor. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. Vamos fazer um minutinho de oração para a gente dar início com a leitura da revista. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti por mais uma lição, mais um estudo bíblico, a qual o Senhor nos dará nessa noite, estará nos instruindo, nos ensinando aos irmãos que estão presentes e aqueles que estarão acompanhando esse vídeo, possam ser abençoados por Ti, alcançados por Ti, no nome da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, confirmar a bênção, a vitória, repreenda todo ladrão de mensagem, nos dá, meu Pai, sabedoria do Teu Espírito Santo, para ensinar e instruir o Teu povo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Se assente, pegue a sua revista e acompanhe conosco, no nome de Jesus. Só um minuto. Irmãos, lição 12, Jesus, o homem perfeito. Porque há crenças e há irmãos que não creem que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então nós vamos estudar nessa lição para jogar essa tese aí por terra. Cadê você? Textual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A verdade prática aí, ó. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Ou seja, Jesus era um homem perfeitamente e também é Deus perfeitamente. Ou seja, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu calor, mas também sentia os anjos, o próprio Satanás, o Espírito Santo e todo o poder dos céus que estava sobre ele com toda a autoridade. Leitura bíblica em classe aí. Os irmãos ajudem aí na leitura. É Lucas capítulo 2, verso 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando ele, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem a sua mãe Maria. Sua mãe vai levar. Pensando, porém, eles que viviam de companhia pelo caminho, andaram no caminho de um dia e procuravam entre os parentes que conheciam. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Até 44, versículo 56. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo os enredandos. Todos que ouviam admiravam as inteligidas respostas. E quando viram, maravilhavam-se e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que me procuravas e não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Ali na leitura nós vimos ali como que Jesus, ele cumpriu o ministério que o Pai confiou a ele. Nós vimos que ele ficou para trás na festa, se perdeu de Maria e de José, e que eles
ao redor de Jesus ali os fariseus, saduceus e doutores da lei, ficaram maravilhados com o conhecimento do Senhor Jesus, a qual ele expunha, e ficavam admirados, porque o menino só tinha 12 anos, e eles ficaram pasmos com a sua inteligência, com as respostas que ele dava. Ali eles viam que era um menino diferente, não era um menino como os outros filhos dos judeus. O objetivo da lição é classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Objetivo específico, expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus, assinalar a perfeição de Jesus. Vamos lá, ponto central: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A introdução aí, ó. Se na lição passada estudamos sobre o homem e o pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Primeiro ponto aí: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano, perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos sua divindade. Agora nós vamos ver a divindade dele, sua eternidade como Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e o Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Depois dá uma lida em casa. Mas eu queria que os irmãos lessem Isaías 9:6 e João 1:3, para a gente dar uma meditada nisso aqui, ó. Pessoa de Cristo, não dividindo nem confundindo a pessoa e as naturezas. Natureza divina, 100% Deus. Natureza humana, 100% homem. União hipostática, ou seja, a união de duas naturezas. 1:3, João. Eles não se tornaram pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aí que fala da vontade humana, mas fala da vontade de Deus. E ele cumpria todas as duas, a vontade humana e a vontade do Pai Celestial. Isaías 9:6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe de paz. Viram aí que ali fala primeiro de uma criança nascendo, um filho foi gerado por Maria, mas depois já fala que toda a autoridade, todo o governo está sobre ele, e falou os nomes que seriam dados a ele, nomes divinos. Então essa união aqui mostra as duas naturezas ligadas uma na outra. Mas por que ela está assim? Porque ela é perfeita dentro de um único ser. Ele tinha tanto o espírito de vida, o fôlego de vida, a alma e o corpo mortal dele, mas também tinha a divindade, a glória de Deus, Deus dentro de um ser humano. Quando nós precisamos do Espírito Santo, ele se fez presente em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho se fez presente em nosso meio, conforme descreve João a partir do capítulo 1. Ali continua, né? Então tá, 2, seus atributos, grandezas e perfeições. O bom é que ali tem todos os versículos, ó. Se alguém depois quiser tirar uma fotozinha ali para depois ler
ou gravar, pode gravar, mas nós temos um vídeo que depois vocês vão acompanhar lá. 2. Seus atributos, grandeza e perfeições. Jesus Cristo é a fonte de vida, logo Ele também tem vida em si mesmo, sendo Deus de Deus, é imutável, Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder dos céus e na terra acham-se em suas mãos. Ou seja, tudo que descreve na Bíblia sobre Jesus ali, de tudo que fala sobre Ele, é as características de um ser humano com todas essas características em Ele. Fonte de vida, vida em si mesmo, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, sabe tudo, tem o domínio de tudo, conhece todas as coisas. Visita no meio da filmagem, né? Isso acontece. Quem chamou você aqui? Se fosse cachorro, os cães ficaram de fora. Já vem quase atropelando a filmagem, pegou já ele não viu. Mas aí o que acontece? Então a Bíblia toda descreve as características eternas e divinas de Jesus. Olha para vocês verem quantas classificações sobre Jesus e sua espiritualidade. Um ser eterno e glorioso dentro do corpo de um homem. 3. Esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. É aí que é o erro de alguns acharem que Cristo não é 100% Deus. Pessoal, mas Ele esvaziou de sua glória e desceu a nós pecadores. Ele desceu da sua glória, mas não deixou de ser Deus. Isso você não vai achar na Bíblia. Então, quando se sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos, sempre necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutar no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Deu para entender? Então vamos ver só um versículo lá, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, para fechar aí o tópico 1. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, vai falar disso aqui, ó. Ele saiu da sua glória, nasceu como homem, mas não deixou de ser divino. 5, 2 do 5 ao 11. E haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu aí? Ele desceu da glória, mas não deixou de ser divino, porque no nome que foi dado a ele, lembra lá do começo do Evangelho segundo escreveu Lucas, que o anjo aparece a Maria e fala o nome, fala que será chamado Filho do Deus Altíssimo, que o que está sendo gerado é gerado pelo Espírito Santo, além de outras prerrogativas. Você vai engravidar, mulher, vai ter um filho, mas esse filho vai ser o Filho de Deus, ser gerado pelo Espírito Santo. Olha aí a ação do Espírito Santo antes de ele descer para nós. Antes de ele descer, ele já agia no nosso meio. E fez o quê? Gerou Jesus, o nosso Salvador. E aí, Filipenses, Paulo descreve Jesus como: ele não quis ser igual a Deus. Não usurpou, mas ele fez o quê? Servo, e veio para pagar o preço, para pagar o valor que era bom para nós, para nos livrar do pecado de uma vez por todas no seu livro. Por isso que ele desceu, mas ele desceu sabendo que eu desço como servo, para pagar o preço,
pelo pecado, mas no meu nome todo o joelho vai se dobrar e confessar que só eu sou o Senhor, para a glória de Deus. Viu como é que não deixou de ser divino? Então vamos continuar lá. Síntese do tópico 1. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Por quê? A pergunta é: por que 100% humano e 100% divino? Simples. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem deveria sair o pecado do mundo. Por isso Paulo escreve aos Coríntios: o primeiro Adão pecou, esse falhou. Mas o segundo Adão, que é Cristo, esse venceu. E esse nos garantiu a vitória. Aí Paulo ainda vai mais adiante, cravando a célula que era contra nós na cruz. Então, deu para pegar aí? Peraí, lá já estamos lá no 2. Só ver aqui. Tópico 2. Tópico 2. Jesus, verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitar. Infelizmente, eles não o aceitaram. Então vamos lá, Jesus estava no seio do Pai, sempre esteve lá nos braços do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, João 1,3, ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existiu existiria. É o versículo de João, capítulo 1, verso 3. Tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito haveria de ser feito. Nada do que se fez haveria de ser feito. Então, Jesus estava com o Pai. Mas porque ele estava com o Pai, ele não fez nada? Não. Ele participou da criação do mundo. Olha na criação de todas as coisas. E do homem também. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali é Pai, Filho e Espírito Santo concordando na criação do homem. 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Ou seja, as duas alianças ainda estão apontando para Cristo. Tanto a de Abraão quanto a de Davi estão apontando para Cristo, conforme descreve lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, 2 Samuel 7, 16, e depois, mais para frente também vem na genealogia lá em Mateus. Ou seja, de Davi, no final, fala que a descendência de Davi ali era a linhagem do Salvador, que ele é a raiz de Jessé. E de Abraão também é a linhagem a qual descreve Mateus também falando. Ou seja, Deus tira do pagão Abraão para fazer a sua linhagem, ali mostrando que só Deus pode mudar o homem pecador. Por isso que Cristo é perfeito. Desde o Antigo Testamento, ele vem transformando vidas e mudando vidas. 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade voltou a repetir. Não é ilusório, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e encontros, teve fome e sede, no jardim de agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito, não tinha nenhuma diferença de nós. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita,
nada difere a nós, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito ao pecado original, que é ao experimental. Ou seja, Jesus não passou nem do pecado experimental, nem do original vindo de Adão. Ele simplesmente veio para vencer e venceu o pecado. Porque o homem que viria em carne para tirar o pecado deveria ser e tinha que ser perfeito. Jesus veio e cumpriu esse requisito para a nossa salvação, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Deu para entender? Então vamos lá. Do 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Ou seja, Deus, na vinda de Jesus, usou 3 nações distintas, mas com o mesmo propósito. Qual o propósito de Israel? As sinagogas, as igrejas, as congregações, para poder pregar, para poder chegar ao Filho de Deus até todo Israel. Depois a Grécia, por causa da filosofia, buscar a razão, buscar a resposta, e os seus estudos, e a linguagem grega, que naquele tempo era uma linguagem mundial. E finalmente Roma, por causa das leis, que era um governo regido por leis, com base nas leis de Moisés, e também pela qualidade de estrada, ou seja, para as obras missionárias seria excelente para esparramar os 4 cantos e levar o Evangelho de Cristo. 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Ali em Israel, Deus usou Israel para trazer a salvação, o Filho de Deus ao mundo. O Filho de Deus, segundo a carne também, o filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E, conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Todas as coisas, não tem um ponto que Jesus não foi perfeito, mas aos 30 anos Jesus se aparece como Filho de Deus, se mostra como um grande profeta, se mostra como o sumo sacerdote eterno que ele é, e se apresenta como o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo. Olha os versículos que estão falando lá dele, do nascimento dele, ó. Mateus 1:1, 2:1, Gálatas 4:4, Lucas 2, do 1 ao 5. Então nós vemos ali que está descrito quase toda a Bíblia falando desse nascimento dele. Mas, por que iniciar o ministério aos 30 anos? Porque ali ele já estava com a mente perfeita, caráter formado, adulto não só para o nosso conceito, mas adulto para o povo de Israel, ou seja, um homem formado, preparado, tanto espiritual que é Deus, tanto o homem porque já tinha idade e maturidade para isso. Então, por isso, aos 30 anos. Por isso aí também vemos aí que é errado levar os nossos filhos, crianças ao monte, participar de coisas que são de mais intimidade e até mesmo batizá-los sem a consciência, sem o estado de perfeita noção do que se está fazendo. Deu para entender a história? Olha lá, Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Por quê? Isaías e outros falaram dele no Antigo, já vem no Novo Testamento, falaram dele anunciando a chegada dele, porque naquele tempo Deus não falou que ele viria, falou que era para anunciar que futuramente ele viria. Já para os apóstolos, para os homens do Novo Testamento, já foi anunciado
Ele está em nosso meio, Ele virá ao nosso meio, Ele se fará cá, Ele há de nascer de uma virgem. Tudo isso foi cumprido no Novo Testamento. Tópico 3, vamos embora? Mais um? Só uma olhada, tomar um pouquinho aqui que nós vamos. Tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós. E melhor do que nós, pois não estava sujeito que é o pecado original, que é o experimental. Por isso que ele era melhor do que nós. A humanidade de Jesus. Agora nós vamos aprofundar o quanto o nosso Salvador também era homem. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água na rocha para aliviar sua fome e sua sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentaram os sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, conforme descreve Isaías 53:3 e Hebreus 7:26. Ou seja, ele sentiu as dores como nós, trabalhou na carpintaria de José como nós, tinha as mãos calejadas como nós, por isso que Isaías descreve: não tinha beleza alguma para que o desejasse. Era um que ficava no sol cortando a árvore, pegando ali a madeira, trabalhando a madeira, fazendo móveis na carpintaria, fazendo trabalho de carpintaria. Por isso ele não era um príncipe como eles esperavam, alguém que viria com a realeza, mas ele era rei, é rei, sempre será rei dos reis e senhor dos senhores. Mas nem por isso ele usou a sua divindade para chamar essa atenção para ele, para mostrar algo para atrair. Ele deixa a gente ir até ele porque nos arrependemos, pois queremos ser perdoados, sermos transformados de vida, ser mudados, ter uma nova história. O principal, que ele nos aguarda para morar com ele eternamente na paz. Ele nos deu esse direito. Jesus, o último Adão. Alguém explica? Não. Primeiro Adão, Deus criou ele, fez ele com suas mãos. O segundo Adão foi gerado por Deus dentro do ventre. Por isso o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Vamos ler lá 1 Coríntios 15:45 e Hebreus 12:2. Vai encaixar ali em hereditário. Hebreus 12:2. Primeiro Adão, sendo homem, ele fracassou dentro do paraíso. O segundo Adão, também sendo homem, perseverou no deserto, venceu no deserto. 1 Coríntios 15, verso 45, e Hebreus 12:2. Mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria de saber que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Qual você leu? Hebreus 12:2. 1 Coríntios 15:45. Assim está, 45, assim está escrito: primeiro o homem, Adão, foi feito, alma vivente. O último Adão expirou vivificamente. Só isso? 45 todo? Que está no 45. É isso aí. Está resumindo aquilo ali, ó.
O Adão, o primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, o próprio Cristo encarnou como homem, gerado também como o primeiro Adão, mas porém vencedor. Venceu no deserto, venceu no pecado, venceu na cruz, venceu na morte, ressuscitou, subiu em glória, reina para todo sempre, nos preparou um lugar para morar com Ele eternamente. Por isso Ele é perfeito. 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Agora vou entrar numa outra questão aqui. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nós, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Achou a resposta, né? Viu? Ou seja, aqui está falando que em nenhuma característica Jesus era imperfeito. Ele é o nosso modelo para viver na sociedade, viver na igreja, viver com a família em todos os âmbitos. Ele é o nosso modelo que devemos levar para que o mundo aí fora venha crer, confessar até a vinda dele para morar também com ele na eternidade. Esse ali é o modelo que nós precisamos de pregação no Evangelho para ganhar as almas, mostrando que Cristo é a perfeição, tanto moral quanto espiritual, de tudo que precisamos para viver nos tempos difíceis, trabalhosos, como estamos vivendo nos dias de hoje. Amém? Amém. Síntese do tópico 3. Jesus é semelhante a nós e melhor que nós, pois não estamos sujeitos ao pecado original, que é o experimental. Por que ele não estava sujeito àquilo ali? Porque ele conhecia como que o homem caiu, como que o homem pecou, aonde o homem errou. Ele viu a humanidade, ele criou o ser humano, então ele participou de tudo isso. Ele só tinha que vir como homem, igual a nós, para em carne vencer o pecado e tirar de uma vez o peso sobre nós. Amém? Amém. Conclusão aí. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E, por ele, ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Irmãos, estou aqui no exemplo que o quê? Quando nós buscamos um exemplo para convivermos, para vivermos no meio da sociedade, o nosso exemplo em tudo é Cristo Jesus, porque Ele foi perfeito em todas as coisas. E já unindo isso aí, o apóstolo Pedro falou: sede santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santo, porque é santo aquele que vos chama. Vamos refletir. Discorra sobre a eternidade de Jesus Cristo. Tá bom? Cite algumas evidências da humanidade de Cristo. 3. Por que a humanidade do Senhor Jesus não era aparente? 4. O que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? 5. Em que Jesus era perfeito? Pode. A todos os irmãos aí que não puderam participar, nós fizemos o vídeo aqui com todos os